Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Lucas de Arruda Câmara, estou vereador aqui no município de Cantagalo, fui assessor de cultura também do município. É um prazer enorme estar aqui no Instituto Mão de Luva. Quero agradecer ao seu Celso Fraust, principalmente por estar estabelecendo um instituto de tamanha relevância aqui no nosso município. E nós estamos aqui para fazer um diálogo, né? O Décio está aqui com a gente. Eu sou o Décio Luiz Freire, professor de História, já aposentado, e atualmente estou secretário de Cultura e Turismo no município de Duas Barras. É um prazer vir aqui num instituto que tem um nome fortíssimo em Cantagalo e na nossa região toda, né? Agradecer a seu Carlos e ao nosso amigo antigo já, né, o Eduardo, que a gente já tem um contato de longa data, sempre uma pessoa que quer fazer aquilo certo. E aquilo que eu digo é o quê? É que possa levar a parte cultural à população. Com certeza. Inclusive, um dos nossos bate-papos que estávamos tendo aqui agora, um pouco antes dessa gravação, né, é sobre o Clube do Trem de Nova Friburgo. A gente deixa até um abraço para o Jorge, que é um grande parceiro, um lutador, aí, um apaixonado pelo trem. E, Décio, nós estamos conversando sobre um subnúcleo, né, no município de Cantagalo. Você está como vice-presidente, né? Sou um estrangeiro lá no Clube do Trem Nova Friburgo, mas é interessante, é importante que os municípios aqui, aonde tinha a nossa linha férrea, né, e fazia aquele Friburgo-Itaocara, passando aqui por Cantagalo, Bom Jardim, etc., a gente tem condições aí de fazer em cada município, Matheus, núcleos para que possamos reviver aquela época, comentar aquela época e, o mais importante, deixar para a história como foi a passagem do trem nos nossos municípios, né? Isso é muito importante. Exatamente. Cantagalo, inclusive, nós temos, né, diversos monumentos como fazendas históricas que pertenceram ao barão, ao conde de Nova Friburgo. E nós estávamos comentando sobre o Palacete do Gavião e também sobre a estação ferroviária de Euclidelândia, que é uma estação importante, um dos monumentos hoje que estão de pé ainda, foi reformado aí pelo atual governo, o prefeito Cuca de Paula, e que a gente faz votos para que em breve seja aberto ao público. A gente está no período de pandemia, mas que em breve seja aberto ao público e quem sabe a gente não pode montar um subnúcleo. Sim, eu acredito. Até como vice-presidente, né, não conversei isso com a diretoria lá, mas eu acredito que vocês terão todo o apoio do Clube do Trem, inclusive, passa agora aqui na minha cabeça, que a gente pode fazer exposições de fotos e objetos do trem, né, lá nessa estação, que foi um ponto importantíssimo, né, da região e para Cantagalo, que está preservado, né? Foi restaurado, como você falou, pelo prefeito Guga, e isso aí é muito importante para manter a história viva do município, né? E regional, porque, na verdade, o trem ligava, né, a capital nossa, do antigo estado do Rio, a todos os municípios aqui da nossa região. Exatamente. E um dos pontos também que a gente quer, uma das ações, uma das primeiras ações, não só como Clube do Trem, mas como apaixonados pela cultura, é a limpeza. Na verdade, até aqui a gente traz em primeira mão, muitas pessoas não sabem que o Conde de Nova Friburgo está enterrado no município de Cantagalo. Exatamente. Tem um túmulo que infelizmente está um pouco assim sujo, né? Vamos dizer assim, não está depredado, mas está sujo. E seria uma primeira ação de destaque para que as pessoas tenham esse reconhecimento histórico. Então a gente vai marcar uma data, né? Com certeza, Matheus. E eu acredito que outras pessoas virão para esse movimento aí, né? Porque Cantagalo é o berço aqui da região. Inclusive Nova Friburgo pertenceu também a Cantagalo, né? Exato. 14 municípios. 14 municípios, né? Era um dos fortes municípios do antigo estado do Rio, né? Da província, né, do estado do Rio na época. E isso é importante, a gente ter essa memória colocada agora à tona, né? Para que as pessoas mais novas aí que estão chegando agora, que gostam de história, e mesmo aqueles que não têm ligações com a história, passam a ter.
Sim. Porque, de fato, é essa história que dá para a gente o fio da meada, né? Para a gente chegar até hoje aqui. Exatamente. É bom destacar para o pessoal de casa também, a gente está gravando hoje, no dia 7 de outubro, e muitas pessoas fazem confusão sobre a idade de Cantagalo. Então, quero deixar claro aqui que no dia 2 de outubro foi comemorado 164 anos de elevação à categoria de cidade e que o município foi emancipado da vila de Santo Antônio de Sá em 9 de março de 1814. Então, por isso que a gente tem essas duas datas. Então, Cantagalo tem aí 207 anos, né, se eu não me engano, e 164 de cidade. Mas cidade por quê? Porque tinha um núcleo, né, pessoas influentes, e foi elevada o centro, principalmente, o primeiro distrito, a categoria de cidade. É aquele momento que o governo, naquela época imperial, né, já tem participações aqui, né, efetiva. Então aí a elevação à categoria de cidade. Exato, exatamente. A gente tem as leis provinciais, isso, que foram exatamente. Os distritos. Vamos dizer, é o braço do Estado, né, chegando até o interior daquela época, né? Exatamente. Aí dá essa, de fato, fortifica, né, o núcleo populacional, né? Décio, a gente tem, falando de cultura, e o senhor está como secretário de Duas Barras, a gente tem uma base, até fugindo um pouco desse assunto que a gente está conversando de Clube do Trem, tem uma base muito forte de folia de reis no nosso interior, e Duas Barras é assim, um dos municípios de destaque. E eu, particularmente, gosto muito de folia de reis. Nós organizamos 3 festivais aqui no município de Cantagalo, estava parado. Como que é essa importância da folia? É uma cultura popular que, às vezes, muitas pessoas também não têm acesso. Verdade. Duas Barras se destaca muito, já vem de há muitos anos fazendo aquele evento no início do ano, né? E já teve lá a época de ter 120 e poucas folias, quase que dia e noite de apresentações, né? E é muito importante porque, de fato, às vezes você é vizinho de um folião e não conhece o que é uma folia de reis, né? Exato. E às vezes a pessoa chega de uma cidade grande doido para saber, doido para conhecer a história de uma folia, como que ela se reúne, como que ela se apresenta, né? A época do ano, porque a maioria desconhece isso também, né? Sim. Então isso é importante sim, Matheus. E a gente poderia até, num futuro aí, né, que não seja muito longe, mas a gente poderia até fazer mesmo, entre Duas Barras e Cantagalo, né, um sábado, por exemplo, né, a gente viria aqui com algumas folias e vocês iriam lá no sábado seguinte, ou alguma coisa assim. Uma parceria. Né? Uma parceria. Para, de fato, não deixar isso aí morrer, que é uma das coisas mais puras da cultura da nossa região. Né? E tradicional, né? De mais tradicional. Exatamente. E como o senhor tem falado, a gente tem essa ligação por Duas Barras ter se emancipado de Cantagalo e temos uma importância histórica muito grande, muitas vezes capitaneado por Nova Friburgo, mas a gente tem essa importância. O senhor estava falando também de um projeto, né? Sobre o nome de ruas. Sim. Eu acho importante, Matheus, que o morador de uma rua, ou aquele que trafega o dia todo por uma determinada rua, ou várias ruas, né? Ele conhecer um pouquinho quem é aquele nome que está lá na plaquinha, né? Quem foi, né? O que ele fez para o município. Então, lá em Bom Jardim, eu tenho um programa na Rádio Alternativa, que todo sábado, 20 minutos mais ou menos, que a gente destaca essas personalidades. Eu acho que isso aí é uma maneira também de fazer com que o povo conheça, na verdade. Bom, se eu moro na rua tal, quem foi esse cara, né? Por que deram o nome? Que importância ele teve, né, para o município? Então, eu acho isso também muito bom, que a gente tenha esse resgate, não é? Em todas as cidades, pequenas mesmo, como as nossas, mas que a gente possa mostrar à população, né? Há uma história no município. O município não começou hoje, como você falou agora há pouco, já tem mais de 200 anos, né? Então, quanta história tem por aí? Para o bem ou para o mal, como nós lemos agora há pouco ali, né? Exatamente. E um outro ponto que a gente está conversando também é sobre a importância da cultura
na transformação da sociedade. Às vezes as pessoas, os governos, né, não incentivam tanto a cultura, porque infelizmente dentro de uma realidade política não gera votos, vamos dizer assim, mas a cultura tem a sua importância, tanto que nós temos períodos que são, o senhor como professor de história pode falar até com maior propriedade, períodos, por exemplo, como o renascentismo, todos esses períodos que a humanidade foi evoluindo através da própria cultura, né? A gente estava conversando ali, né? Eu acho que tudo passa pela cultura. As transformações tecnológicas de hoje, importantíssimas para o mundo, mas se você começar a mapeá-las, você vai ver que foi um momento que a sociedade resolveu mudar, e isso muda a ideia da pessoa, a cabeça das pessoas. É aí que está a cultura, né? Você gostar de uma coisa ou não gostar é cultural, não é? Você apoiar uma coisa ou não apoiar é uma cultura. Então, como você falou, os governos todos deveriam, em todos os níveis, dar muita ênfase a essa parte cultural. Porque muita gente confunde, acha que a cultura seria só a folia de reis, seria só um show na praça, não é? Mas, na verdade, é muito mais do que isso, né? São as ideias na cabeça das pessoas. O próprio 14 bis, né? Vamos dizer assim, sim, o Santos Dumont, a própria evolução da aviação mundial e nacional, né? Hoje é patrono da aviação brasileira, é um momento cultural. Exatamente. É um momento que a humanidade avança, né? Domina uma coisa que ninguém tinha até então um motivo, vamos dizer, para isso. Mas enxergado por ele, né, de que isso poderia trazer uma mudança forte, como trouxe, indiscutível. E aí isso é um pensamento cultural, não é? Sim. De você transformar as coisas, né? Ou você preservar as coisas. Sim, sim. E dentro desse aspecto cultural nós temos também os projetos arquitetônicos que contam histórias de, por exemplo, a gente tem Petrópolis aqui, que é um município próximo, que preservou bastante, na verdade, né, casas, enfim, bastante locais, e essa preservação é importante também para que o jovem, eu, por exemplo, tenho 26 anos, posso falar aqui, o jovem conheça um pouco da transformação da sua realidade. Esses dias eu estava conversando, já é uma questão cultural também, as pessoas falam assim, Cantagalo está com déficit de vagas. Aí eu fui e expliquei para a pessoa, olha, Cantagalo foi uma cidade que ela não foi planejada. Nós tínhamos uma linha férrea e depois foi se tornando as estradas. Então isso também acaba afetando no dia a dia, vamos dizer assim, na atualidade. Eu mesmo chegando aqui agora, eu dei 3 voltas aqui no centro para conseguir uma vaguinha. Mas é um problema de todas as nossas cidades pequenas. Porque na década de 50, né, do século passado, quando o Brasil apostou, né, no carro, né, petróleo, entraram aí as estradas como, logicamente, né, o segmento para fazer com que o carro pudesse andar. E deixou-se de lado a ferrovia. Quando a gente vê os países aí europeus, Estados Unidos, Japão, eles também fizeram isso, mas nunca deixaram que a ferrovia acabasse, né, ou diminuísse. Pelo contrário, a malha ferroviária é intensa, maior até que a rodoviária nesses países aí. E o caso nosso não, nós apostamos totalmente, né? E hoje temos aí, é isso aí que você falou, onde estacionar, né? Uma vaguinha aí, onde? E além de tudo, da grande poluição que isso trouxe. Exatamente. Né? E a gente vê o período, agora o Congresso Nacional está discutindo a retomada de construção de ferrovias. Seria muito mais fácil se não tivesse abandonado naquela época. Hoje era só avançar na tecnologia, né? Exato. Mas hoje tem que se fazer tudo de novo. Tudo de novo. Né? Se a gente pegar o ramal de Nova Friburgo até Itaocara, por exemplo, eu acredito que nós não vamos encontrar nem 1 metro mais do trilho. Então, para voltar o trem na nossa região, teria que se fazer tudo de novo. Fora as estações que foram destruídas, né? Ou estão
com outro princípio, né, para outras ações. E aí, de fato, o país ficou desse jeito aí. As nossas cidades pequenas, que como você falou bem, não tiveram um traçado voltado para carro, porque nós somos aí do século XVIII, né? XIX. Sim. E aí, de fato, hoje é um Deus nos acuda, né? Você arrumar uma vaguinha. A gente falou do Conde, né, de Nova Friburgo, que ele, na verdade, tinha o título, Conde de Nova Friburgo, mas era aqui de Cantagalo. A propriedade toda dele aqui, né? Todo de Cantagalo. Ou seja, a riqueza que ele tinha era do município de Cantagalo, né? Ele conseguiu fazer a exploração através do café no município de Cantagalo. Exatamente. Mas o nome, né, ficou como de Nova Friburgo. Exatamente. E um fato assim que muitas pessoas não sabem, que o nosso palacete do Gavião aqui, o Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro, pertencia à família dos Clemente Pinto, né? Exatamente. E eles tiveram essa importância, voltando à questão do trem, do ramal, da linha férrea que foi construída. Iniciativa privada, distrito de passagem, né? Eles que bancaram, né? Iniciativa privada, e que foi a forma de escoar o café, de escoar a produção que nós tínhamos aqui. Exatamente. Então, essa é uma das importâncias. Até o Décio veio aqui hoje para conversar comigo sobre esse aspecto, que a gente quer resgatar. E vou chamar também, acredito que ele vai nos assistir, o Diego, que é professor de História, que é muito interessado, o Jorge, que é uma pessoa importante, excelente, importante e que está sempre engajada. E nesse aspecto cultural, eu acho que a gente... Estamos caminhando juntos, com certeza, né? Matheus, é muito importante essa união dos municípios, né? Porque aquela velha história, né? Toda vez que se dá as mãos, a força aumenta muito, né? Com certeza. Então a gente tem que caminhar porque nós temos a mesma origem, né? As mesmas origens, e a gente sabe que, na verdade, nessas origens é que hoje muita coisa se faz, mas tem a força ainda lá de trás. Exato. Não é? Exato. E a gente precisa manter esse diálogo, é muito importante. Exatamente. Da minha parte, você como vereador aqui em Cantagalo pode contar comigo, que eu puder ajudar, estarei junto com vocês aí. E logicamente, vocês estarão com a gente lá. Exatamente. Nós vamos dialogando. Esse é um bate-papo, né? Basicamente informal. Quero agradecer ao seu Celso Fraus mais uma vez, ao Instituto Mão de Luva aqui por ceder o espaço, ao Eduardo, né? E a gente vai fazendo essa troca de experiências. Eu acho que a cultura, como um dos aspectos que eu toquei, né, é feito por apaixonados. Verdade. A cultura recebe... Apaixonados e teimosos. E teimosos. Muitas vezes visto como chatos. Verdade. Porque a gente precisa, se não tiver pessoas engajadas nisso, infelizmente, os poderes em todas as suas esferas, tanto federal, estadual e municipal, não vai dar a devida atenção. Então nós precisamos de ter esse diálogo e essa união. Então acho que nosso objetivo aqui hoje, junto com o apoio do Instituto Mão de Luva, só tende a crescer. Ótimo. Eu também quero agradecer a vocês, né? Ao seu Celso, a Eduardo, que a gente já tem um contato mais antigo. E hoje, pessoalmente, né, Matheus, te conhecendo aqui, e pela sua idade aí, 26 anos, né, eu sinto assim, tá no vigor de brigar mesmo pela cultura. E parabéns está também Cantagalo por ter um vereador na Câmara Municipal que tem a figura da cultura, né? A gente olha para você e vê que de fato está escrito aí na sua testa, cultura. Né? Estamos aprendendo. E isso é difícil, hein? Você pode ir nas câmaras municipais, é difícil pegar pinçar um aí que tenha essa preocupação que você está tendo. Estamos aprendendo.